Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinar, Como acessar o mercado de saúde e tecnologia de Cuba. Eu sou a Damita Mizuno, eu trabalho na Apex há 13 anos, sou da gerência de competitividade e gostaria de convidar aqui meus colegas também do nosso escritório em Bogotá para se apresentarem. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Camila Rey, analista de negócios do escritório de Bogotá, com extensão em Cuba e Panamá. É um prazer estar aqui hoje em dia com vocês. Olá a todos, bom dia. Meu nome é Marcelo Martins, eu estou chefe do escritório da Apex Brasil para a América do Sul, Cuba e Panamá. É um super prazer estar aqui com vocês essa manhã. Obrigada, gente. Então, hoje nós preparamos aqui uma programação para vocês, onde nós temos o Matheus Caiado, que é o chefe do SECOM da Embaixada Brasileira em Cuba, que vai fazer um panorama do mercado de saúde e tecnologia de Cuba para vocês. Temos também a Larissa Gomes, que é do projeto setorial de dispositivos médicos hospitalares, odontológicos e de laboratório, a BIMO, que é parceira aqui da Apex Brasil. Temos também a Jéssica Cerqueira, gestora de projetos da Biquif, que é também um projeto setorial parceria da Apex Brasil na área de saúde humana, ingredientes farmacêuticos ativos e biotecnologia. Nossa colega Camila Rey, né, ela vai falar também de uma oportunidade para vocês que nós estamos preparando, que é a missão empresarial a Cuba, com foco no setor de saúde e tecnologia, e espero que vocês aproveitem realmente essa oportunidade, se inscrevam para estar juntos conosco nessa programação. E temos aí uma convidada especial, que é a Sara Silva, que ela é um case de sucesso e vai compartilhar um pouquinho sobre a experiência dela nesse processo de exportação para Cuba. E aí eu peço a todos que escrevam suas dúvidas no chat, que a gente vai estar acompanhando, que ao final aqui do webinar nós estaremos respondendo suas dúvidas. Então, passo a palavra agora para o Matheus Caiado para fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sou Matheus Caiado, chefe do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Havana. É um prazer estar aqui novamente trabalhando de mãos dadas com a Apex para promover a presença das empresas brasileiras em Cuba. É, Nós somos parte de uma rede de setores de promoção comercial pertencentes ao Itamaraty, das embaixadas brasileiras no exterior, né, que basicamente faz trabalho de promoção de exportações, atração de investimentos e também inteligência comercial. Então, estamos aqui na ponta, em Havana, trabalhando pelo incremento da presença das empresas brasileiras no mercado cubano, nesse momento tão dinâmico do mercado, com a abertura para o setor privado e com algumas novas oportunidades que surgem. Para dar um panorama inicial, acho que é importante falar do estado atual da economia cubana. A gente gosta sempre de deixar bem claro qual que é a situação, para também não, né, compartilhar toda a informação, toda a inteligência que a gente acumula aqui na ponta. Cuba teve uma queda, como todos os países, durante a pandemia, mas ainda não se recuperou. A pequena recuperação percebida em 21, 22, ela foi interrompida em 23. A gente ainda não tem, o governo não divulgou o dado exato da queda do PIB, mas ficou entre 1% e 2%. Há uma projeção e as análises iniciais apontam que 2024 vai ter uma recuperação dessa queda de 23, mas o país ainda não vai alcançar os níveis pré-pandemia. O PIB do país é estimado aí em 26 bilhões e muito focado em serviços. Também o setor externo de Cuba, é, enfim, ele é muito desbalanceado. O país importa muito mais
do que exporta, como, né, é natural para uma ilha. As exportações são pautadas em charutos, rum, níquel, mas importante ressaltar aí, produtos biotecnológicos e farmacêuticos. Cuba conta com uma indústria biotecnológica reconhecida, capaz de produzir produtos inovadores, e também, por isso, ela tem uma demanda de insumos importante. Obviamente, importações a gente tem aí petróleo, alimentos, maquinário em geral, e os parceiros comerciais nós estamos apenas no nono lugar. É importante ressaltar que Cuba, né, como eu disse, tem um grande déficit comercial que é compensado em parte pela exportação de serviços, sendo os serviços médicos um dos principais itens dessa linha. As relações comerciais com o Brasil são, enfim, elas já foram melhores, digamos, a gente já teve dados muito melhores para apresentar, houve uma queda muito grande nos últimos 5 anos, um início de recuperação em 2022, mas 2023 a gente vê uma nova queda, mas a gente conseguiu manter nos últimos 5 anos uma média anual de 260 milhões, mais ou menos, de intercâmbio, que é basicamente exportação brasileira. 98% do intercâmbio comercial é exportação brasileira. Cuba exporta muito pouco para o Brasil, a gente importa muito pouco de Cuba e, obviamente, o mercado de alimentos e insumos básicos tem crescido frente à crise que o país está passando. Então, eles têm priorizado, né, os setores mais importantes, mais urgentes, digamos, e, e isso, obviamente, abre oportunidades a diversos setores e empresas brasileiras. A gente conta com um acordo de comércio que multilateralizou, né, as preferências comerciais já acordadas bilateralmente de Cuba com os países do Mercosul. Então, a gente pode dizer que tarifas não é um problema em Cuba, inclusive eles estão com uma regulação atual por conta da crise de zerar tarifas. Esse não é um problema para acessar o mercado cubano. Tá bem? Realmente, a gente tem uma questão estrutural de comércio no país. O setor externo, a capacidade importadora do Estado cubano frente à crise atual, ela reduziu. Houve uma pequena melhora em 2022, há uma expectativa de que o dado de 2023 vai seguir a tendência do comércio com o Brasil. Na verdade, o comércio com o Brasil segue a tendência das interações cubanas com o mundo, né? Então, assim, mas a expectativa em 2023 é retomar essa recuperação realmente, ó, em 2024, desculpa. Realmente, 2023 foi um ano atípico na verdade, nós, como país, plantamos algumas sementes que a gente espera colher a partir de 2024 e começa a ser percebido nos dados mês a mês. Mas é importante deixar claro que Cuba, né, enfim, é um país de grandes desafios, é um país que, exatamente por esses desafios, ela apresenta várias oportunidades de mercado. Quem tiver disposto a colocar tempo e atenção vai encontrar níveis de margens de lucro muito superiores, e é por isso que a gente conta com uma série de empresas brasileiras aqui. O principal dos desafios é o momento, a política de pressão máxima do governo americano, que, né, teve seu ápice no final da gestão Trump, com a entrada do país na lista de países patrocinadores do terrorismo, que implica em diversos problemas bancários. Então, sempre um tema das empresas que atuam aqui é encontrar o canal bancário mais seguro, e os cubanos são experts nisso, em facilitar o formato da operação para não ter problema com o bloqueio. O país vive uma escalada inflacionária, enfim, o mundo inteiro viveu no contexto da pandemia, mas, né, por conta né, além da pandemia, a guerra na Europa, que impactou muito o preço de energias, alimentos, um país que depende da importação de alimentos e energia, isso foi ainda mais forte. E somou-se a isso a unificação monetária que eles levaram a cabo e que, enfim, gerou um quadro de inflação que no último ano estima-se que foi de 30%. Obviamente, por ser uma ilha, ter fechado e privilegiado a saúde, os impactos no setor de turismo, que são muito importantes para a economia, foram grandes, e a gente não pode deixar de mencionar também, né, as ineficiências estruturais do modelo econômico cubano, que passa por um momento de atualização importante,
mas que, obviamente, ainda são sentidas e que impedem, às vezes, com que a gente possa fazer, alcançar o potencial completo que as relações bilaterais no aspecto comercial poderia chegar. Obviamente, esse contexto de crise impactou o comércio exterior do país, gerou um quadro de carência de divisas internacionais que, né, afeta a capacidade das empresas estatais cubanas de realizar seus pagamentos. É importante ressaltar que, atualmente, com a abertura para o setor privado, já cerca de 15% do PIB do país está na mão dos privados, mas 85% ainda está com o Estado. Há essa dificuldade que eu mencionei de acesso a canais bancários e meios seguros. Não há muitas opções, há poucas, mas elas existem. E a ausência de linhas de crédito internacional. Nós mesmos, o Brasil, não conta mais com a linha de crédito que já teve. Enfim, mas esses são os desafios. As consequências disso tudo para a empresa brasileira que decide atuar em Cuba são prazos alongados de pagamento, que normalmente são de 180 ou 360 dias, mas podem ultrapassar isso. A dificuldade em acessar recursos depositados em bancos cubanos. Então, o que acontece é que o próprio governo, nos contratos, tenta construir canais fora de Cuba para esse pagamento, para não depender de acesso aos recursos nos bancos cubanos. Há uma necessidade das empresas de ter alguma capacidade própria de financiamento por conta da questão dos prazos praticados. Isso, obviamente, tem algum impacto no preço e eles estão completamente de acordo com isso. E nesse quadro de crise, há uma priorização do governo cubano pelos setores de maior sensibilidade social. Então, assim, a saúde é um desses setores, e isso implica uma oportunidade para as empresas brasileiras que queiram vir, não só pela estrutura, mas também pelo contexto político atual. Cuba, atualmente, nos deixou claro nas conversas de governo que pretende buscar fornecedores brasileiros para o setor de saúde, retomar, na verdade, a presença de fornecedores brasileiros no setor de saúde, já que eles atualmente dependem de fornecedores asiáticos, e isso implica muito maior tempo entre fechar um contrato e a entrega do medicamento, do insumo, etc. Então, assim, há um quadro favorável à retomada da presença de empresas brasileiras no setor de saúde cubano. Então, o que é o setor de saúde cubano, né? É um setor exclusivamente estatal. Apesar da abertura aos privados, o setor de saúde foi mantido como um setor estatal da economia, justamente por essa sensibilidade social, por ser um dos, né, grandes marcos do governo, da revolução, etc. Então, assim, basicamente é um setor que busca garantir um atendimento gratuito para 10 milhões de pessoas, de mais de 10 milhões de pessoas, através do seu Serviço Nacional de Saúde, que possui milhares de centros de atendimento, muito baseados naquela ideia de médico de família, de unidades de bairro. Então, a gente tem um setor, digamos, é como se só houvesse o SUS. Aqui é como se só houvesse o SUS. Não temos o setor privado, temos só o setor público, que ele é o único, né, ator e atua na importação dos medicamentos, dos insumos necessários. Eu acho que um dado relevante, quando a gente analisa o setor de saúde de Cuba, é o índice de médico por habitantes. Cuba conta com 5,31 médicos para cada 1.000 habitantes. Isso é quase o dobro da média do Brasil. E esse dado, na verdade, diminuiu nos últimos anos por conta da crise. Mas Cuba ainda mantém uma presença do setor de saúde, da assistência médica às famílias, algo muito constante na rotina diária do país. É importante, antes de entrar na nossa parte de importação, acho que é importante falar, para entender o setor de saúde de Cuba, é importante ter claro que ele também é um meio de atração de divisas. O governo exporta serviços médicos para conseguir financiar as suas importações. Então, eles exportam serviços médicos para México, Venezuela, Catar, enfim, diversos países, cobram por isso e com esses recursos eles financiam as suas importações para o setor público de saúde. Então é através disso que eles bancam, digamos, esse grande mecanismo, esse grande sistema nacional de saúde. As exportações de serviços médicos
no último ano que a gente tem dados, estavam em cerca de 4,9 bilhões de dólares. Obviamente, esse dado já foi muito superior e a gente vai entender isso, obviamente, por conta da queda da exportação de serviços médicos para Venezuela e Brasil. Né? O Mais Médicos impactou, o fim do Mais Médicos impactou essas exportações, mas dá para perceber que quando o Mais Médicos acaba, já estava em queda, e isso tem muito a ver com a exportação para Venezuela. Mas, enfim, importação. Cuba conta com dois atores principais nesse setor para importar medicamentos e insumos. O principal é a Medcuba. A Medcuba, ela é a responsável por importar os 266 medicamentos que eles importam para o Sistema Nacional de Saúde. Ela é responsável por importar também todos os reagentes, diagnósticos, todos os consumíveis dos hospitais, enfim, toda a tecnologia médica, instrumento cirúrgico, tudo o que eles precisam para os hospitais, para os centros clínicos, quem importa é a Medcuba. A demanda anual que eles nos passaram é de cerca de 600 milhões de dólares. Ela não é desprezível. Obviamente, no atual contexto de crise, eles não estão conseguindo cumprir a demanda total. Então, a gente estima que no último ano a demanda total foi de cerca de 30%. Então, a gente está falando aí de um pouco menos de 200 milhões de dólares. Esse ano de 2024, a gente espera, né, que com a recuperação um pouco da economia possa subir, mas, enfim, é importante ter esse quadro claro. A demanda total é essa, mas eles sabem que, né, pelo quadro de carência de divisas, não necessariamente eles vão conseguir cumprir, e a gente estima que será em torno de 30%. Também são 507 provedores internacionais cadastrados junto à empresa. O principal fornecedor atual é a China, com quem a gente vai concorrer, mas não é uma concorrência direta, porque os próprios cubanos querem maior presença de empresas brasileiras. Por quê? Porque eles veem os produtos brasileiros como de qualidade, como um competidor que consegue competir com preço e qualidade, mas também que tem uma proximidade e um tempo de entrega que é muito interessante para eles. Eles, enfim, claro, agradecem ter o acesso aos produtos chineses, mas eles preferem ter acesso a produtos da região e pelo histórico da relação com o Brasil é o grande país produtor que eles gostariam de ver mais presente no sistema nacional cubano. E como é que está a nossa relação, né? Nos últimos 5 anos, ela está bem discreta. A gente já teve um período que não está nesse gráfico, que digamos, de 17 a 13, que a gente conseguiu manter uma média de exportações de mais ou menos 4,5 milhões por ano. A gente vê que durante a pandemia caiu abruptamente, mas já tinha caído antes por questões políticas. E a gente vê uma recuperação em 2023. E essa recuperação já é um sinal claro dessa prioridade que Cuba vem dando a buscar fornecedores brasileiros. Acho que a Sara, inclusive, pode comentar um pouco sobre isso, já que um dos itens mais participativos dessas exportações brasileiras, né, que somaram desde 2020 mais 7 milhões de dólares, são os categúrios esterilizados. A gente também vende medicamentos contendo insulina e antibióticos, mas é importante frisar, assim, o momento, o quadro dos últimos 5 anos, ele não é bom, mas o momento, 2023, e a tendência é muito boa. A gente teve só 27 contratos assinados, mas a gente tem que lembrar também que, como é um setor estatal, os contratos são sempre de escala. Eles buscam contratos que permitem fornecer o produto durante um ano para todo o Sistema Nacional de Saúde. Então, assim, essa retomada da presença brasileira pode levar, na minha opinião, rapidamente a gente ultrapassar os anos anteriores, os melhores anos da década de 2010. Só para ter uma pincelada do mercado de medicamentos, por exemplo, né? A gente poderia falar de cada um, mas uma pincelada do mercado de medicamentos porque ele permite ver como funciona em termos de importação e produção nacional o mercado cubano. Eles têm um quadro básico de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde, composto por 649 tipos de medicamentos diferentes. Desses, 266 são importados pela Medcuba. Então, eles não produzem esses 266, eles dependem completamente da importação desses medicamentos.
Outros 383, eles têm capacidade produtora, que é pelo grupo Biocuba Pharma, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Obviamente, no atual quadro de crise, nem todos os 383 medicamentos eles estão produzindo. Então, há medicamentos do quadro de produção nacional que podem ser importados em caráter, digamos, de emergência. Mas o foco deles sempre é esses 266 que são tradicionalmente importados, que eles, digamos, eles não querem, obviamente, substituir produção nacional por importação, ainda que no contexto de crise eles tenham que fazer às vezes. Mas também eles têm muito claro que eles não vão substituir a importação desses 266 por produção nacional, porque eles não têm essa capacidade, eles nem querem ter. Eles focam nos medicamentos inovadores e que eles já sabem produzir. O que é a Biocuba Pharma? A Biocuba Pharma é a grande holding de produção de medicamentos do país. Ela conta, enfim, a gente conta ela como se fosse só um importador, mas são 46 empresas. 11 dessas empresas estão no exterior, tá? Ela tem joint venture com outros países, inclusive com os Estados Unidos, com uma empresa dos Estados Unidos. São várias unidades de ciência e inovação, instalações produtivas, enfim, eles contam com uma planta em Mariel super avançada e tecnológica de produção. É essa a empresa que produziu 5 vacinas durante a Covid. É por conta dessa empresa que a população cubana foi imunizada para a Covid e ela é do Estado cubano. Então, é uma empresa realmente marco no país, é uma empresa que os cubanos têm muito orgulho e que depende, obviamente, para produzir essa série de produtos, esses 1.006 produtos, ela depende de importação de diversos insumos, tá? Ela também depende dessa importação e ela também é um potencial cliente para as empresas brasileiras. Eu deixo aí o catálogo de produtos, enfim, mas é importante ter em mente, enfim, quando a gente fala de Medcuba, da anterior, a gente está falando, né, de promoção comercial típica de nós trazermos nossos produtos, eles têm a lista de prioridade deles, vamos fechar contrato, etc. Quando a gente fala da Biocuba Pharma, é importante ter noção de que é uma empresa produtora e que tem medicamentos inovadores que eles querem também poder, digamos, acessar o mercado brasileiro, já que tem medicamentos deles que não é só não só nós não produzimos, como nenhum do outro lugar do mundo produz. Mas, enfim, aí algumas das principais empresas dessa holding, né? Enfim, vai de laboratórios avançados a importadoras, né? Como a gente vai ver. Mas o grupo, ele conta com 12 empresas autorizadas a importar. Só 12 das 46. Dessas 12, duas concentram enfim, concentram a maior parte da importação, porque elas são as que podem importar para as empresas que não podem atuar no comércio exterior. São a Farmacuba, que é basicamente a importadora dos insumos para todo o grupo, e a ET, que importa insumos informáticos de comunicação. Então, assim, o nosso foco vai ser muito o que a Farmacuba importa e também o que as outras 10 empresas que não são importadoras, mas podem importar para elas. Essas, digamos, só podem importar para elas mesmas. A Farmacuba importa para todas as outras 34 empresas que são parte do grupo, mas não atuam no comércio exterior diretamente, tá bem? Enfim, itens. A gente tem diversos itens, uma gama enorme de equipamentos, insumos, matérias-primas, material descartável, enfim, tudo que vocês pensarem tem demanda, e cabe a nós, como, né, enfim, fornecedores, trazer e mostrar a qualidade, mas tem que ter muito presente quando se trata de Biocuba Pharma, que eles têm interesse em tentar desenvolver projetos conjuntos. Em que sentido? Eles querem tentar encontrar parceiros que não só queiram vender para eles, mas que talvez tenham interesse também em receber tecnologia para produção ou comercialização de produtos biotecnológicos, inovadores deles, e com isso ganhar escala para os próprios produtos deles. Dessa forma, por que isso? Porque dessa forma eles superam as restrições de divisa, né, de financiamento que eles têm, porque
realmente, como na Medcuba, eles também não têm a capacidade para importar tudo o que eles demandam. Então, eles fazem acordos que envolvem também outras formas de pagamento, e eles têm, em quem tem interesse em acessar esse know-how cubano, essa tecnologia que a Biocuba Pharma produz, encontrará nesse grupo um parceiro para anos, assim. Tá bem? Mas, assim, é importante ressaltar que há várias oportunidades nesse setor de saúde aqui em Cuba e que esse é um setor que apesar da crise, ele é um setor que é priorizado no esquema de alocação de recursos do governo. Por quê? Porque ele é um setor sensível socialmente, então o governo, né, garante parte dos recursos que ele demanda. E outro, porque ele é um setor que consegue atrair divisas. Ele é um setor que exporta serviços médicos e, com isso, ele mesmo produz a sua própria capacidade de financiamento. Tá bem? Há uma carteira de oportunidades de investimento estrangeiro, inclusive, para quem se interessar, que é com a Biocuba Pharma, e há o grande interesse da Medcuba e do governo cubano, em geral, e da Biocuba Pharma também, em incrementar a participação das empresas brasileiras nesse setor. Então, a gente tem um quadro que é, obviamente, de desafio, a gente está falando de Cuba, de um mercado sancionado, de um mercado que enfrenta crise, mas que, obviamente, dessa crise deriva uma grande oportunidade para as empresas brasileiras. E, por fim, eu não queria deixar de mencionar que a Autoridade Nacional Reguladora é o SECMED, é o Centro de Controle Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos. Eu vou, obviamente, compartilhar minha apresentação com o pessoal da Apex para que eles possam fazer chegar a todos os participantes. Aqui o link para os regulamentos de controle sanitário de importação, mas eu queria deixar claro, o SECMED estará na nossa missão, estará para quem quiser, quero me adiantar, mas assim, eles estão disponíveis para conversar com as empresas brasileiras e facilitar o cadastro das empresas brasileiras como fornecedores tanto de Medcuba como de Biocuba Pharma. Por quê? Porque é um passo necessário para poder vender aqui. Não é complexo, é simples, mas a gente passa pelo SECMED para entrar nesse cadastro e aí fazer a exportação a Cuba. Tá bem? Muitíssimo obrigado. Estou à disposição para perguntas, respostas obviamente, deixar aqui uma mensagem muito clara de que a gente espera poder contar com o maior número de empresas brasileiras aqui em Cuba desse setor, porque é um setor que deixa claras as potencialidades da relação bilateral. A gente, com nossos parceiros da nossa região, a gente, obviamente, quer muito vender. A gente vende muito, inclusive. Mas a gente quer também entender quais são os potenciais que provavelmente há nos países, e aqui em Cuba esse setor há um pequeno potencial também de pensar numa via de mão dupla. Então, a gente pode, obviamente, vender muito aqui, colocar os produtos brasileiros, mas também tentar criar parcerias de mais longo prazo e fôlego, que, no fundo, é o que constrói uma relação bilateral saudável de longo prazo. Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigada, Matheus. Passa a palavra agora para a Larissa Gomes, da Abimo. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui, vou fazer uma apresentação rápida. Eu vi na lista de presença que a maioria das empresas participantes são associadas à BIMO, mas a pedido da Apex vou fazer aqui uma apresentação rapidinho do nosso setor. Bom, para quem não sabe, a gente é a Associação Brasileira, né, da Indústria de Dispositivos Médicos. A gente é a principal representante nacional da indústria de dispositivos médicos e soluções tecnológicas para a saúde. A BIMO foi fundada em 1963 e desde então a gente trabalha, né, defendendo a indústria nacional, seja ela as multinacionais que têm fábrica aqui no Brasil, sejam as indústrias 100% brasileiras. Os nossos 4 setores de atuação, né, que também a gente trabalha com eles no projeto setorial com a Apex, que é odontologia, dispositivos médicos hospitalares, reabilitação e tecnologia assistiva
e laboratórios. São as quatro verticais que a gente trabalha. É, a parceria, né, entre a BIMO e a Apex, que é o BHD, o Brazilian Health Devices, ele vem desde 2002, então são 22 anos, né, dessa parceria. A última edição, né, que a gente assinou, o último convênio assinado foi em outubro do ano passado, que é a 11ª edição, e vai até outubro, de 2025. E o objetivo, né, do convênio é desenvolver a competitividade das empresas por meio da inserção internacional e da sua evolução, da maturidade exportadora. Então, a gente promove as ações de promoção comercial, de acesso a mercados, com o intuito de fomentar as exportações, né, do nosso setor e também de evoluir a maturidade exportadora da empresa. Uma vez que ela entra, às vezes, iniciante ou não exportadora, a gente trabalha para que ela vá, avance, se torne intermediária, exportadora experiente. Então, esse é o objetivo do projeto. Eu coloquei aqui a nossa lista de eventos que estão confirmados para 2024, né, os próximos eventos, que é a FIME, lá em Miami. Inclusive, a missão de Cuba, a gente pensou na data, linkando com as datas da FIME, né, para ajudar que as empresas que já vão instalar em Miami vão direto para Havana para participar da missão. A ACC, que é do setor de laboratório, que vai acontecer em Chicago. A Dental Expo, que é odontologia, em Moscou, no mês de setembro. A Africa Health, que é Cape Town, em outubro. A missão comercial em Angola, que ela ainda está em datas a confirmar, mas provavelmente vai ser em outubro. Vai ser para todos os setores que a BIMO trabalha. E a Feira Médica, que fecha o nosso calendário, ali em novembro. Bom, é isso de forma bem rápida. Eu deixo aí os meus contatos também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais sobre o nosso projeto de exportação em parceria com a PEX, eu estou à disposição. Muito obrigada, Larissa. E é interessante ver o calendário, né, da FIME, que é em função da proximidade de datas e também de distâncias, né, de logísticas. A gente vê uma grande oportunidade de quem participar da FIME também estar conosco na missão. Obrigada por compartilhar. Eu convido a Jéssica Cerqueira, da Abkif, para apresentar aqui para a gente. Perfeito, obrigada. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. E, assim como a Larissa, vou também fazer uma breve apresentação aqui sobre o nosso projeto setorial, em parceria com a Apex Brasil. Deixa eu colocar aqui, modo apresentação. Bom, a Biqui, nós somos da Biquif, né? A Biquif é a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos Ativos, né? A gente representa o setor de insumos, algumas empresas de medicamentos acabados também, né? E também temos uma parceria com a Apex Brasil, né? O projeto Brazilian Farm and Health, que foi criado há mais ou menos uns 11 anos também aí, em parceria para promover a participação das empresas tanto de saúde humana quanto de saúde animal, né, no cenário internacional. O nosso projeto ele tem como foco as exportações, troca de tecnologia e também a atração de investimentos aqui para o Brasil, né? Nós trabalhamos em 3 verticais, tá? O projeto ele foca a vertical de saúde humana, falando em medicamentos acabados, a vertical de saúde animal para medicamentos acabados e para IFAs de saúde animal, e os próprios insumos, né, que são os ingredientes para a produção de medicamentos, né? Essas também são as verticais da associação, então o nosso projeto setorial ele está bem linkado aqui aos trabalhos realizados pela Biquif, né? Como eu comentei, a gente trabalha 2 frentes, né? O nosso projeto ele tem esse diferencial dentro da Apex, onde a gente trabalha na promoção das exportações
das empresas brasileiras, né, para buscar novos mercados internacionalmente, expansão e novos cenários, e também a frente de atração de investimento, né, para ressaltar as parcerias internacionais e trazer investimento para o Brasil. A frente de atração de investimento, a gente trabalha principalmente com as biotechs, biotecnologia, algumas startups relacionadas a esse tema, tá? Então, é uma frente que está crescendo bastante, que a gente vem trabalhando. É um pouco recente, né? Fazem poucos anos, mas que é uma frente bem interessante que tem crescido bastante também aqui dentro do projeto. A gente está em processo de renovação do nosso convênio junto da parceria com a Apex Brasil, então eu não tenho um calendário completo para compartilhar com vocês aqui, mas eu trouxe algumas atividades que serão organizadas agora no ano de 2024, né? Tanto dentro do projeto do Brazilian Ferment Health, quanto da própria Bikif, né? Então, a gente tem algumas atividades aqui relacionadas também à nossa área, falando de associação, né? E assim como o pessoal da Bimo e a Larissa, nós também temos um evento nos Estados Unidos em junho, né? Que é a BioConvention, que é um evento voltado para biotecnologia, né? E atração de investimentos para o Brasil. E vai ser em San Diego, nos Estados Unidos. Então, acho que acabamos chegando na data, né, para que pudesse atender aqui as duas frentes das duas associações, né? E a gente espera poder contribuir, né? Acho que o mercado cubano tem espaço aí para a gente, ouvindo todas as informações que foram apresentadas, né? Acho que a gente tem bastante espaço aí para poder trabalhar, né, fazer uma expansão das nossas empresas, principalmente as que produzem IFA e medicamentos, né, para que esse mercado possa crescer e se desenvolver, né? E caso alguém tenha interesse em conhecer mais sobre o BPH, sobre a Bikif, sobre as ações que a gente realiza, as atividades, aqui estão os nossos contatos. Eu sou a gestora do projeto hoje. O Gabriel trabalha aqui na frente de promoção internacional e também está à disposição aqui para esclarecimento de dúvidas, informações e o que mais for necessário. É isso, pessoal. Muito obrigada, Jéssica. Vocês, a Bikif e a Bimo, super parceiros aí da Apex. E muito importante essa parceria para a nossa missão. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Convidei minha querida colega Camila para fazer o convite a todos para a nossa missão. Vai detalhar aí mais informações, o que que a gente está preparando, como que vai ser a preparação das empresas. A gente gostaria muito da adesão de vocês. Camila, por gentileza. Ótimo. Então, vamos convidar as empresas. Sejam todas bem-vindas à Missão Empresarial Cuba Saúde e Tecnologia. Ela vai acontecer no dia 24 a 26 de junho, na cidade de La Habana, Cuba. Como é que ela vai estar organizada, pessoal? No primeiro dia, no dia 24, a gente faz uma imersão no mercado cubano. Então, a gente vai contar com a presença do embaixador, contraparte cubana, que vai dar esse primeiro start na missão. E a gente passa por alguns seminários. O primeiro seria uma introdução do panorama de Cuba, seguido de uma introdução do setor de medicamentos e dispositivos, né? Então, a gente já aprofunda na nossa missão, no nosso tópico. E possivelmente essa quem vai fazer para a gente, como o Matheus comentou, seria o pessoal da Medicuba. Na sequência, a gente falaria de parcerias para o desenvolvimento de medicamentos com o pessoal cubano e a parte regulatória do pessoal da SecMed, que também foi mencionado pelo colega Matheus. E, por fim, a gente vai ter uma experiência, né, de uma empresa cubana que já está ativa no setor, que pode dar também uma dimensão de como é que é o mercado e como é que é operacionalizar em Cuba. Na parte da tarde, algumas das empresas já começariam com a rodada de negócios, que como o setor é bastante específico, a gente estaria falando do pessoal da Medicuba Pharma e do pessoal da Medicuba, que são os dois entidades de governo que estão autorizadas para a comercialização dos produtos médicos e fármacos em Cuba. Por fim, no último momento do dia 24, a gente vai ter um coquetel de relacionamento. Obrigada, embaixada.
Então, essa vai ser uma primeira oportunidade para a gente interagir um pouco com o mercado cubano. Certamente vão ver algumas personalidades também de Cuba, para a gente ter esse melhor proveito e tirar a melhor oportunidade desse espaço. No dia 25 são nossas visitas técnicas. Vou pedir a ajudinha aqui do Matheus para explicar como é que vai funcionar essa dinâmica. A gente primeiro vai para o Porto de Mariel e posteriormente vai ter uma divisão com algumas dessas entidades. Matheus, se você puder colaborar. Sim. Bom, a gente vai não ao Porto de Mariel, à Zona Especial de Desenvolvimento de Desculpa. Mariel. E o porto está lá, mas a zona é muito maior do que o porto. Lá dentro está o centro de biogenética, de engenharia genética e biotecnologia da Biocuba Pharma, que é, digamos, a principal planta dessa grande empresa, dessa grande holding cubana, e que seria super interessante todos conhecerem. E no período da tarde, a ideia é a gente fazer visitas técnicas já com um match específico. Então, quem tiver já avançando com a Medcuba irá à Medcuba, conhecerá inclusive talvez o sistema, alguma instituição do Sistema Nacional de Saúde de Cuba. Eles são quatro diretores de vendas, de compras da Medcuba, então eles também estarão disponíveis durante essas visitas técnicas. E quem estiver mais com foco na Biocuba Pharma poderá visitar uma das 34 empresas, das 35 empresas que estão em solo cubano da holding, e aí a gente vai fazer um pouco mais esse match específico de cada empresa com qual que faz sentido fazer essa visita. A visita geral seria à Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, no caso ao CIGB Mariel, que é, digamos, a planta modelo, digamos, do sistema cubano. Obrigada, Matheus. Então, esse dia vai ser bem movimentado e com essas divisões aí no período da tarde. E a gente finaliza no dia 26, exclusivo para a rodada de negócios, que então cada empresa vai ter essa oportunidade de falar a um com o organismo que corresponda, seja Biocuba Pharma ou seja Medicuba. E como é que vai funcionar todo a inscrição? Como é que vocês podem aderir à nossa missão? Então, vou colocar agora há pouco o link para vocês poderem acessar o convite. As inscrições vão ficar abertas até o dia 21 de abril. Então, por favor, atenção com essa data, 21 de abril. E até no período do dia 21 ao 3 de maio, a gente vai estar validando com o pessoal da Medicuba Pharma e da Medicuba a adesão dos produtos de vocês para a gente garantir que vocês vão participar da rodada assertivamente, que está tudo certo com a Medicuba ou com a Medicuba Pharma para vocês participarem da rodada. Então, no dia 3 de abril, a gente estaria divulgando a lista das aprovadas, sabendo dos critérios, né, que tem essas especificidades do setor. E no dia 6 a 10 de maio, a gente estaria coletando o que a gente chama de formulário de adesão, que é vocês se comprometendo a participar da missão. Entre o dia 10 de maio e até a gente começar a nossa missão, né, um mês e pouco aí, a gente está com uma nova estratégia que se chama Jornada Exportadora. Então, nesse meio tempo, a gente tem uma preparação para vocês. A gente vai ter aula de espanhol, né, para dar aqueles tips na hora de negociação, para vocês terem conhecimento e palavras específicas do setor. Então, a gente dá a oportunidade que vocês possam aprender um pouco do idioma espanhol e como usar as ferramentas e ferramentas linguísticas para melhor se posicionar no mercado cubano. E também da parte de Quali, onde está a nossa colega Damita, a gente faz a oficina, onde ensina vocês a questão de precificação e peculiaridades do mercado cubano. Desta maneira, vocês também podem ser da melhor maneira assertiva a participação de vocês na nossa missão. Eu acho que da minha parte seria isso. Vou colocar agora o convite no chat e realmente esperamos contar com a presença de todos nessa missão e ficamos à disposição para qualquer dúvida. Maravilha. Gente, qualquer dúvida aí em relação à missão, escreva aí no chat, que é a oportunidade para a gente responder ainda hoje para vocês.
Eu queria convidar aqui o nosso case de sucesso, a Sara Silva, empresa do setor de dispositivos médicos. Compartilha com a gente como que está sendo a sua experiência de exportação. Conta para a gente aí umas dicas, né, do que as empresas precisam saber para efetivamente exportarem para Cuba. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Sara Silva, eu trabalho para uma empresa brasileira, fabricante de dispositivos médicos hospitalares, e vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o mercado cubano. Eu costumo falar que o mercado cubano é um mercado muito bom, mas é um mercado difícil. Nem toda empresa consegue vender para Cuba, mas as empresas que conseguem não querem sair de lá. É um mercado muito bom, é atrativo, mas é difícil. A gente tem que deixar isso muito claro, porque às vezes você quer trabalhar neste mercado, mas você não consegue. Nós estamos falando de prazos de pagamento longos, como o Matheus mesmo citou. Geralmente, a gente está falando de carta de crédito a 360 dias, carta de crédito não confirmada. Então, assim, você precisa conhecer a sua capacidade de produzir e de receber depois desse longo prazo. Claro que tem também mecanismos. Você pode pedir um ACC para o seu banco, por exemplo, um adiantamento da carta de crédito, né? O Banco do Brasil oferece soluções nesse sentido. E aí você pergunta, Sara, mas e os juros do ACC? Gente, vocês negociam juros também com a Medcuba ou com a Biocuba Pharma. Você fala para eles, olha, eu preciso financiar a minha produção, eu preciso colocar essa taxa de juros. Ou então você formula o seu preço já considerando o percentual de juros de um ACC, por exemplo. Assim você consegue financiar a sua produção e esperar esse prazo. Porém, ainda assim, existem riscos. Porque a gente está falando de um prazo de 360 dias de uma carta que não é confirmada. Então, assim, pode acontecer atraso. Por que eu falo disso? Porque eu tenho somente 4 anos trabalhando com o mercado cubano, mas a empresa que eu presto serviço está há mais de 10 anos trabalhando com eles. E por muitos anos, eles cumpriram religiosamente todos os pagamentos. Dava 360 dias, essa é a data de vencimento, o dinheiro está disponível, pode contratar o câmbio. Só que a gente está falando de uma ilha de pouco mais de 10 milhões de habitantes, que sofre um bloqueio econômico criminoso de um dos países mais poderosos do mundo. Por que eu falo isso? Porque eu não sei se vocês se lembram que em 2017 os Estados Unidos tirou mais da metade do seu corpo diplomático de Cuba. Eles reduziram os voos de Estados Unidos para Cuba e recomendaram, né, eles emitiram um alerta aos americanos para não visitarem Cuba, porque tinha risco, e isso gerou um impacto muito grande no turismo de Cuba e, consequentemente, na economia. Teve uma queda de 20% do turismo. Só de turistas americanos foram 70%. Então, isso impactou. É algo que não depende de Cuba, isso aconteceu. E nós nos vimos afetados também, porque eu comecei a trabalhar com Cuba justo no meio do furacão, em 2020. Então, assim, foi uma situação muito delicada, porque a gente conhece, por exemplo, a Medcuba, são pessoas muito honestas, muito sérias, muito transparentes, mas quando você tem um problema externo, isso vai impactar a operação. Então, foi um momento de gente não poder paralisar embarques, porque eles dependem desse produto, é um produto de necessidade, eles não teriam outra forma de adquirir, a gente teve que começar a embarcar de maneira estratégica, embarca um pouquinho para suprir essa necessidade, enquanto eles conseguem recursos para fazer pagamentos. Como o Matheus bem lembrou, eles exportam serviços médicos e, por isso, o setor médico é o setor assim, mais seguro para você trabalhar em Cuba, porque o dinheiro vai chegar, o dinheiro vai entrar. Pode demorar, mas vai entrar. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com eles, o valor da dívida que nós tínhamos em aberto era muito alto. Eu cheguei a duvidar se algum dia eles pagariam todo aquele monto. E a gente continuando enviando, acreditando neles e confiando que eles nos dariam prioridade nos pagamentos. E pode parecer impossível, mas no final de dezembro do ano passado, eles não tinham nenhuma fatura vencida conosco.
Então, assim, por mais que eles passaram por muitos problemas, eles tiveram muitos acontecimentos desde 2020 até agora, mas eles conseguiram cumprir com o compromisso deles. E também Cuba conta também com outras opções para conseguir recurso. Quando aconteceu a explosão do hotel de Saratoga, se não estou enganada, algumas Saratoga. empresas e algumas pessoas fizeram doações e Cuba falava, não, não quero dinheiro. Compra dessas empresas produtos médicos para serem entregues em Cuba e assim você faz a doação. Então, nós também já enviamos produtos dessa maneira. E assim, eu explico isso porque é muito importante vocês terem isso em mente. São 360 dias para pagar, porém, pode acontecer atrasos. Se você tiver capacidade para poder esperar, se você tiver condições, é um investimento. Vai valer a pena. Eu posso dizer que, pela minha percepção, a situação tem melhorado. Nós temos, só para esse ano de 2024, já 6 embarques confirmados para Cuba, embarques expressivos. O número que o Matheus pontuou das exportações brasileiras para Cuba, provavelmente esse ano a gente vai atingir quase metade desse valor. Então, assim, a gente tem uma boa projeção. E assim, outro ponto que eu gosto de deixar claro é que quando você for iniciar um trabalho com a MedCuba, com o BioCuba Pharma, seja presente, visite, esteja regularmente na Havana, conheça os seus compradores, crie um relacionamento com eles, isso é muito importante. Faz total diferença. Muitas vezes eu já vi muita gente reclamando de cubano, reclamando da forma que eles trabalham, e na maioria das vezes é uma questão de diferença cultural. Que se você entende, se você visita, se você conversa com um taxista, se você conhece realmente, né, o povo cubano, você vai conseguir, você vai ter um melhor relacionamento, e isso vai trazer muitos benefícios para vocês na sua relação comercial. Eu, por exemplo, qualquer desculpa que eu tenho para estar em Havana, eu tô lá. Qualquer desculpa que eu tenha, a missão empresarial, eu já vendo para Cuba. Essa empresa já vende há mais de 10 anos, mas na missão eu vou. Eu quero estar presente, eu quero que eles me vejam, que eles saibam que eles são importantes para mim e que eu tô atenta. Chegar um concorrente, eu tô lá. Porque é um mercado atrativo. Eu não quero sair, não quero dar espaço e tem a forma certa de trabalhar. Quando você conhece o caminho, fica mais fácil e você vai ver que o retorno é bom. Hoje eu posso falar que Cuba é o meu principal cliente e, apesar das dificuldades, vale a pena. Muito legal, Sara. Obrigada aí por compartilhar. Você trouxe pontos aí estratégicos, né? E como é importante do olhar prático das empresas, né? Como de fato acontece, né? Esse relacionamento, esse acordo aí, comercial. Partindo Ah, agora. Adamita, Opa, desculpa, só para complementar uma coisa. Eu me sinto na obrigação de falar porque a gente vende para vários países na América Latina. E a forma como o pessoal trabalha em Cuba é uma forma muito transparente, como eu já disse, eles são muito leais também. Por diversas oportunidades, eles poderiam ter, quando eles tinham uma carteira muito grande com a gente, eles poderiam até ter nos trocado, começado a comprar de outro provedor, como eles nunca fizeram isso, eles sempre jogaram de forma muito honesta conosco. E é algo que eu acho importante validar, porque não são todos os mercados que atuam dessa maneira. fantástico. Gente, vamos para a missão. Olha a oportunidade aí que está batendo na porta de vocês. Então, a gente está aí na reta final e eu vou fazer as perguntas e eu peço aqui aos palestrantes que estão conosco me ajudarem a respondê-las. Então, a primeira pergunta é do Sérgio Fiore. Minha maior dúvida é como viabilizar o recebimento frente ao bloqueio americano? Não sei se a Sara quer falar, falo eu. Bom, como eu posso falar como nós fazemos, né? Nós abrimos a carta de crédito com o Brixa, é, por exemplo, eles fazem a contratação de euros com o banco alemão
Então, por exemplo, nós utilizamos o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil também tem sede em Frankfurt, eles recebem a divisa e disponibiliza para a gente. A gente somente faz a contratação do câmbio direto no aplicativo do Banco do Brasil. É bem simples, para ser sincera. Como o Matheus disse, eles facilitam bastante. Marcelo, por gentileza. Pessoal, bom dia. Da minha contribuição aqui ao debate. Está muito rico. Agradecer primeiro a todos os nossos palestrantes aí, que são super, super parceiros nossos e que a gente tem em altíssima conta. A gente tem observado também um movimento de outros setores, tá? Que passa muito pelos bancos europeus, não só pelo Banco do Brasil, mas que passa muito pelos bancos europeus. Então, a gente tem observado, e eu fico muito feliz de ver que a Sara está validando isso eu vou dizer agora, que é a triangulação do pagamento, tá, pessoal? Então, o pagamento é realizado fora do sistema bancário cubano e a mercadoria chega até o mercado cubano. Então, não só para o setor de tecnologia em saúde, como a gente está falando aqui, né, setor de saúde, mas também para os outros setores. Então, só para vocês terem um panorama disso, a gente teve em novembro do ano passado a FIRAV, com uma participação expressiva de empresas brasileiras que estiveram lá e que reportam para a gente uma retomada interessante, muito interessante dessa questão que o Matheus falava. Então, a gente tem, óbvio, o papel comercial do Brasil como um parceiro comercial importante que está resolvendo várias questões do dia a dia da população cubana. Eu acho que isso é muito importante salientar, mas também tem toda a questão do arcabouço financeiro que funciona a despeito do embargo, a despeito das imposições americanas ao comércio com a ilha, mas a gente tem observado muito, muito fluxo de comércio e muito interesse das nossas empresas em estar lá. Então, assim, eu fico muito feliz que a Sara tenha trazido isso, mas é importante dizer que existem vários outros bancos, especialmente os espanhóis, Santander, Sabadell, BBVA, todos muito interessados em que a gente faça essa retomada, porque é um ganha-ganha para todo mundo. Cuba ganha com a nossa presença, nossas empresas ganham em relevância, como a Sara falou, existe uma relação quase maternal, paternal, em relação às empresas que permanecem lá, porque eles veem que são empresas da confiança deles e que se isso acontece, é a empresa que vai ficar vendendo para Cuba para sempre, vamos dizer assim. Mas existem outros fatores que a gente pode levar em consideração e que eu acho que são muito importantes para a gente poder seguir levando Cuba adiante com o nosso apoio, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante de dizer aqui. Muito legal, Marcelo. Obrigada aí pela sua contribuição. O André Alimeri pergunta se há alguma garantia para o recebimento dos valores exportados. Olha, André, a garantia, você vai ter um contrato, né, de venda, você vai ter uma carta de crédito emitida. Você enviando a mercadoria, você comprovando o embarque, tá garantido, né? Mas é uma carta de crédito não é confirmada. Então, não está garantido o pagamento naquela data do vencimento, mas a dívida existe. Qual é a garantia? Se você é um bom provedor, você pode ter certeza, eles não vão perder, eles não vão te perder como provedor. Eles vão pagar, pode demorar, mas eles vão pagar porque eles querem continuar comprando de você. Ótimo, Sara. Matheus, Sim, se eu puder acrescentar, esse setor de saúde é um setor muito prioritário para o governo cubano e que tem acesso aos recursos próprios para financiá-lo. Eles não negam que, eventualmente, em momentos de crise, eles atrasam um pouco os pagamentos, mas a gente, aqui na embaixada, a gente não tem registro de pagamentos, digamos, que não foram realizados a longo prazo. Em outros setores há alguns registros. Né, enfim, e os cubanos sempre reconhecem a dívida e buscam meios de pagar, ainda que demorado. No setor de saúde, a gente não tem registro de pagamentos que, enfim, ficaram em aberto por muito tempo. Pelo contrário, na nossa conversa com eles, não só com o Brasil, mas também com os outros fornecedores, eles conseguem um mecanismo de financiamento através das exportações de serviços médicos e da prioridade dada ao setor que garante essa circulação, porque, né, eles precisam suprir o Sistema Nacional de Saúde cubano.
Excelente, Matheus. Seguindo aqui, o Marcelo Fabian Cunha, ele queria que a gente adiantasse um pouco mais de detalhes sobre a dinâmica e agenda da missão e se podemos mapear projetos emergenciais amparados por financiamentos externos através de ONGs. Eu acho que essa pergunta foi feita antes da minha intervenção, mas de qualquer maneira, 24 a 26, primeiro dia seminários, rodada e o coquetel, segundo dia, que é o dia 25, as visitas técnicas, e a gente fecha o dia 26 inteiro com as rodadas com o pessoal da Medcuba Pharma e da Medcuba. A questão da ONU, da ONG eu vou deixar para o Matheus. É, obviamente, dado, né, o contexto de crise, há eventualmente apoios externos que compram direto de empresas e entregam em Cuba. No último ano, a gente, enfim, por via SECOM, embaixada, não passou qualquer pedido do gênero. Pelo contrário, como, né, enfim, instituição do governo, a gente está tentando apoiar a venda das empresas. Obviamente, por qualquer meio, a gente conseguiu, em outros setores, por exemplo, alimentos, fazer alguma construção desse tipo, mas nesse momento a gente não tem identificado. Obviamente, se aparecer essa oportunidade, a gente rapidamente colocará para o nosso setor para poder suprir. Mas, enfim, isso foi muito forte durante a pandemia. Isso ocorreu e foi. Bom, a Sara deu o depoimento, foi impressionante como, mesmo no momento de afastamento político, as relações esfriadas, a presença de empresas brasileiras aqui durante mesmo período que, digamos, o governo esteve mais afastado, foi super importante e o apoio que elas deram durante o momento mais difícil do país, na pandemia, realmente marcou e até hoje rende capital econômico, digamos, para não só para as empresas, como para a gente como país, digamos. Então, obviamente, se surgir outra oportunidade do tipo, nós estaremos atentos e comunicaremos imediatamente. Perfeito, Matheus. Evandro Roque pergunta se a CECIMED aceita o registro da Anvisa. Bom, você precisa registrar os seus produtos junto à SecMed. Você vai mandar o seu CLV, né, o seu certificado de livre venda, vai mandar todos os documentos. Não é um processo complicado, eles te passam a lista do que eles precisam. Se você tem um registro na Anvisa, você não vai ter dificuldade nenhuma de atender as exigências da SecMed. O pessoal é muito. Eles estão sempre muito presentes. Se você tem uma dúvida, eles te esclarecem. É bem tranquilo. É, Acredito que na missão a gente vai. Eles terão também acesso à SecMed com a doutora Neves, com todo mundo. Mas, assim, mandando o certificado de livre venda e o histórico comercial, não tem problema. É bem tranquilo o processo. Mas eles não é que, utilizando o registro Anvisa, você não precisa registrar na SecMed. É obrigatório o registro. Só para complementar, a relação entre SecMed e Anvisa é excelente. Inclusive, representantes da Anvisa estiveram aqui semana passada, na Bio Havana. Só para complementar, isso se expressa no fato de que o registro Anvisa funciona como um aval de qualidade junto ao SecMed. Não é o registro, você precisa fazer o registro, como a Sara falou, mas assim, o registro Anvisa conta muito. Então, só para deixar essa informação a mais. Maravilha. Eu acredito que a gente acabou respondendo também a pergunta do Caio. Como funciona a certificação para dispositivos médicos em Cuba? Basta ter Anvisa. Então, seguimos aqui para a próxima pergunta da Célia Gavazzi. Ela é gerente de comércio exterior da Latex São Roque, fabricante de artefatos de látex e de borracha natural, dentre eles luvas médicas. E ela pergunta se vocês veem possibilidade, de mercado para luvas médicas. Sim, dentre a gente, né, pediu, inclusive, ao governo cubano uma lista de produtos prioritários que eles têm necessidade, é uma lista extensa, então não vale nem a pena a gente colocar, digamos, todos os produtos, porque a lista é bastante extensa,
e dentro dessa lista estão sim luvas médicas, tá bem? 4 tipos, inclusive, de luvas médicas. Maravilha. José Flossi, olha, muitas perguntas, palestrantes. Podemos seguir aqui, nosso tempo estourou. Podemos seguir mais 5 minutinhos? Como que está a agenda de vocês? Podemos seguir, né? Então, vamos aproveitar. José Flossi, ele pergunta: o melhor cenário seria o Banco do Brasil oferecer uma possibilidade de PROEX, aceitando a LC da Medicuba como garantia? Alguma possibilidade? Olha, Olha, como eu José, falei, infelizmente. Ai, desculpa, fala. Matheus. Deixa que eu deixo. Agora quem vai? Vai, Matheus. Tá, bom, José, infelizmente, ProEx, no curto prazo, a gente não tem expectativa de retorno. Há um trabalho, governamental para isso, há uma necessidade de equalizar uma dívida soberana, né, de Cuba com o Brasil, para que isso possa ser avançado. Então, assim, no curto prazo, isso está acontecendo, tivemos a primeira reunião, inclusive, mas, assim, no curto prazo, para a gente retomar o ProEx, não há, né, não há perspectiva no curto prazo, tá bem? Sara, você gostaria de complementar? Então, tá joia. Não, tá tudo certo. Tá joia. Sara, o André gostaria de saber um pouco mais sobre a empresa que você representa, se você pode compartilhar aqui com a gente. Senão, a gente Olha, segue aqui o webinar. Fique à eu prefiro vontade. seguir. Como eu falei, as empresas que conseguem vender para Cuba não querem sair e também tem muito ciúme do mercado. Então, eu prefiro não falar, não dou detalhes. Tá bom, muito obrigada, de qualquer forma. O José Flose, ele pergunta se há expectativa de ocorrer nova feira Saúde para Todos em Havana, que a última foi em 2022. Se eu puder, sim, 2025, abril de 2025, eles já nos avisaram que farão a feira novamente. Obviamente vai entrar no nosso calendário para o ano que vem. E eu acho que, na verdade, casa muito bem com o nosso timing da missão. A gente vai conseguir colocar a presença brasileira aqui em 2024 e aí poder, digamos, se beneficiar ainda mais da volta da Feira Saúde para Todos em 2025. Tá bem? Excelente notícia, Matheus. Então, mais possibilidades aí de conexões, né? A Aline Akemi, diretora comercial da Patient Specific Planning, de planejamentos cirúrgicos virtuais, ela pergunta se alguém exporta serviços por lá e se a agência em Cuba conseguiria apoiá-la com informações específicas do tipo associados de sociedade. Bom, serviços médicos não há exportação para Cuba. Na verdade, é isso que eu entendi, não é? Exporta serviços, enfim, Isso. serviços de saúde, não há exportação para Cuba, tá bem? Pelo contrário, eles querem exportar os serviços médicos deles. Eles querem, inclusive, promover o turismo de saúde aqui em Cuba. A gente consegue passar toda a informação que você quiser por meio do nosso e-mail, secom.havana. Eu prefiro não me arriscar aqui de cabeça e passar uma informação detalhada por e-mail para, enfim, para não me arriscar a cometer algum equívoco. Mas a gente, né, no Secom trabalha ativamente com com inteligência comercial e compartilhar essa inteligência comercial com as empresas brasileiras interessadas no mercado cubano. Então, por favor, se puder, secom.havana@itamaraty.gov.br. Vou inclusive escrever aqui no chat. A gente responde tudo por lá também, tá bem? Perfeito. Pessoal, nós já avançamos aqui 13 minutos, então vou para a última pergunta
tá bom? Para a gente responder aqui. E como o Matheus colocou, a gente vai buscar respondê-los. Caso contrário, peço também que encaminhem aqui para o SECOM para tirar suas dúvidas. Inclusive, a Aline, a Kim, ela tinha escrito mais aqui os detalhes e eu realmente acabei não lendo. Mas seguindo aqui, deixa eu ver aqui, a Adriana Maria. Adicional Anvisa, exigem CE ou FDA? A Sara já respondeu aqui no chat. Então, vamos para a próxima. Acho que acabamos, né? Tem mais alguma? Fechamos, né? Então, para fechar, a última pergunta aqui da Aline Akemi. Como funcionaria o pagamento por parte de pessoa física no país, via cartão de crédito ou transferência bancária, por exemplo? Bom, eu não sei se eu entendi bem o contexto do pagamento de pessoa física, né? Não há, digamos, venda direta para o setor privado. Não há venda direta de empresas internacionais para a pessoa física. É tudo via as empresas estatais. No país, em outros setores, o setor privado está atuante. E ele tem, inclusive, a possibilidade de ter é, contas em bancos fora de pessoa física e fazer o pagamento nessa via aí, por exemplo, transferência, cartão de crédito, etc. Aqui dentro de Cuba, várias pessoas já têm, enfim, acesso a alguns cartões de crédito internacional, mas é bem difícil. Enfim, normalmente eles têm o de dentro. Obviamente, mas as transferências bancárias das empresas, enfim, a gente já comentou, ocorre, a gente faz via normalmente bancos na Europa, tá bem? Excelente. Pessoal, olha, eu queria agradecer aqui o altíssimo nível aqui do webinar, dos conteúdos, das perguntas também. E eu passo a palavra para minha colega Camila Rei para fechar aí o nosso webinar. Tá ótimo, Adamita. Obrigada. Realmente, pessoal, muito obrigada pela participação de todos e aos nossos palestrantes também. Fica o convite para participarem da missão. Como vocês podem ter observado, a gente está muito bem articulado com a embaixada para fazer esses contatos com os órgãos de governos de Cuba, que é a Medcuba e a Medcuba Pharma. Nosso apoio sempre nos projetos setoriais da BIQIF e do pessoal da BIMO. Então, a gente está nessa articulação para que vocês tirem o melhor proveito da missão. Por favor, se inscrevam e participem com a gente. Um abraço e um ótimo dia a todos. Tchau, Abraço a pessoal. Até todos. logo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.